Eu tenho uma história linda para contar hoje, mas eu não vou contar como faço em todas as reuniões, porque a história é de uma pessoa que é da minha equipe, e em vez de contar a história, eu vou chamar essa pessoa aqui, e esta pessoa vai contar a história para você e para mim, para todos nós. Eu quero chamar o meu grande amigo, meu companheiro de trabalho, o maestro Jader Santos. O Jader tem tido uma experiência fabulosa com Deus. Jader, vem aqui. Eu tenho acompanhado você, e o Jader tem sido uma inspiração para nós. Mas Jader, quando você descobriu que estava doente? Faz tempo? Eu comecei a sentir algumas dores de noite. Aí eu falava para minha esposa assim, mas estranho que eu sinto umas dores nas costas assim de noite. Mas era uma dor bem fraca. Daqui a pouco eu dormia, de manhã levantava, eu ia para o trabalho e ela desaparecia. E ela ficava assim, uma semana. Todo dia acontecia a mesma coisa. Aí eu pensei, será que eu estou com um problema de coluna, alguma coisa assim? Aí na nossa viagem de agosto, lá nos Estados Unidos, a gente estava fazendo aquela turnê e eu lembro que a gente viajou muito de carro. E naquela época começou a doer e não parou mais. Quando ele voltou, ele procurou um médico aqui no hospital e o médico tirou uma chapa e falou que não tinha nada. Que devia ter sido um mau jeito mesmo, ou uma pancada que ele não lembrava. E foi uma coisa até estranha, porque o médico tirou a chapa e falou que não tinha nada. E alguns dias depois, ele teve que descer com uma certa urgência para o Rio de Janeiro. E aí então, lá no hospital que foram fazer os exames, e aí descobriram que havia realmente um problema sério. Até minha esposa ficou sabendo primeiro do que eu. Existia realmente um tumor maligno, e a gente começou a combater. Além da preocupação por ser um amigo da gente, um companheiro que trabalhava, que vivia junto com a gente, você fica com uma sensação de impotência porque você não pode fazer nada. E na verdade até os médicos mesmo não podiam fazer grandes coisas. Você fica numa situação de preocupação porque pode até perder um amigo. E também com o trabalho porque você não sabe o que vai acontecer. Ele era o líder intelectual, o líder musical, era o diretor, o que guiava o quarteto, sempre foi o Jader. Eu fiquei tomado de espanto porque eu nunca tive problema de saúde. Nunca fui parar no hospital, nunca quebrei uma perna, nunca quebrei um dedo. E a gente pensa que a gente é tipo invulnerável, né? Fala, mas agora me acontece uma coisa dessa. Eu nunca tinha nem assim imaginado de um dia acontecer isso comigo. Nunca tinha pensado. Aí eu falei assim, Deus, eu não quero simplesmente fechar os olhos e vamos tocar para frente. Eu quero saber o que está acontecendo comigo e quais são as opções de tratamento. E vou colocar nas tuas mãos a minha vida. E aí comecei também a ler tudo que eu podia, conversar com médicos e me emprestar alguns livros. E aí me tornei bem ciente daquilo que era, o que tinha que fazer para melhorar, quais eram as chances. Eu preferi saber tudo. Você fez uma cirurgia, mas depois não fez aquele tratamento convencional, foi isso? Foi, porque já havia uma metástase grande e não dava para operar. Então aí o que os médicos falaram é que tinha que fazer quimioterapia bem intensiva, uns 3 ou 4 meses, e a probabilidade é que realmente o tumor diminuísse bem e até desaparecesse. As chances eram até muito boas. O Jader chegou um momento, após a cirurgia, em que ele precisava tomar uma decisão quase como uma encruzilhada. Ou ele seguiria o tratamento convencional, com quimioterapia, ou ele seguiria um tratamento alternativo, mais natural, ou talvez seguiria as duas coisas, um pouco de cada uma. No primeiro momento ele estava assim, naquela angústia, eu vou fazer um tratamento convencional ou vou fazer um tratamento não convencional, né, que seria o natural, vamos dizer assim. E eu tentei explicar para ele de que além disso, além do que ele precisava realmente decidir e colocar para Deus essas questões, que seria importante ele entender o papel emocional da doença, quer dizer, o que tinha a ver a cabeça com uma patologia tipo uma neoplasia, um câncer, né? Você fez pelo menos uma sessão de quimioterapia ou de radioterapia?
Não, eu não cheguei a fazer nenhuma. A unção do Jader, ela ocorreu após a cirurgia. As pessoas, quando pensam que vão ser ungidas, muitas vezes elas pensam que vai ser uma unção para o descanso. E, no entanto, a opinião bíblica é que a oração de fé salvará o doente. Estavam presentes os nossos pais, estavam presentes a minha família e a família do Jader. E ali então o papai e eu, nós dois, pastores, nós estendemos as mãos sobre o Jader, tomamos o óleo, colocamos sobre a sua fronte e oramos. E após a oração de unção, houve um momento assim muito especial. O Jader ficou muito emocionado, chorou muito, e todos nós choramos muito também, pensando no que aquela cerimônia significava. É uma entrega completa da vida a Deus. E nós tínhamos a certeza de que Deus iria atuar da maneira que Ele achasse melhor. Mas nós não sabíamos como. Mas foi um momento significativo que nunca se apagará de nossa memória. Eu senti uma coisa assim muito interessante quando eu descobri que realmente um grande volume de pessoas tinha se preocupado comigo, orado por mim. E até experiências muito tocantes. Uma pessoa que encontrei lá no Nordeste me falou assim: olha, eu tenho orado por você todos os dias, às 5 horas da manhã. Então eu parei e pensei assim, nem eu tenho orado por mim nessa intensidade, com esse afinco, né? Então eu fui descobrindo realmente que um mar de gente se uniu numa corrente de oração em meu favor. E isso é muito especial, realmente muito especial. Você fez um tratamento que poderíamos chamar de natural, Isso. à base de algumas coisas especiais. Quer dizer, o que é natural? O natural é você ajudar o corpo a ele reagir dentro daquilo que Deus colocou nele. Isso é o que é natural. Natural é a busca daquilo que a medicina chama de homeostasia, quer dizer, o equilíbrio interno, né? Através de recursos naturais. Agora, aqui no CAVES, então, nós temos, vamos dizer assim, eu prefiro chamar, então, não de um local onde se faz tratamento alternativo, eu prefiro chamar de um centro de medicina preventiva, um centro de mudança do estilo de vida. Quando uma doença dessa se estabelece no seu organismo, é porque, de alguma maneira, o seu sistema de defesa abriu uma porta e foi tomando conta, né? O invasor foi tomando conta. Então, resumindo, o que eles procuram é fortalecer o organismo de uma maneira muito grande para que ele comece a ganhar uma batalha que ele havia perdido. Então eu falei, bom, vamos tentar reverter o progresso, dando ao organismo todas as coisas que ele necessita e que ele precisa para, primeiro, parar a doença, para que ela não se espalhe, e começar a reverter o caso, para a gente ficar melhor, né? Então eu cortei radicalmente produtos de origem animal, nada de queijo, ovos, leite, nada de carne, e nada de açúcar refinado, essas coisas refinadas, bem pouco sal. Outra coisa que eu fiz também, exercícios físicos diários, caminhadas pelo menos 30 minutos, 45 minutos todo dia, dormir bem e procurar ter uma atitude assim positiva e tranquila, né, quanto possível. Ele foi a São Paulo, a clínica Retiro de Recuperação de Saúde, foi muito bem recebido lá. A senhora Kátia, que na ocasião administrava aquela localidade, foi bastante compreensiva, deu todo o apoio. E ali, em poucos dias, ele pôde sentir que o seu organismo reagiu de uma maneira positiva. Olha, a gente procura fazer uma coisa e a gente quer resultados meio imediatos, né? Então eu já sabia que no meu caso de um tratamento natural, os resultados não são assim de uma hora para outra, né? Mas eu tive resultados assim, bastante imediatos numa coisa que é muito significativa. Cada câncer, ou a maioria deles, eles têm algum controle chamado de marcadores tumorais. Isso aí são substâncias que são jogadas no sangue e você vai monitorando se aquelas substâncias vão aumentando
automaticamente o tumor está progredindo e o câncer está indo para frente, né? Se aquelas substâncias estão diminuindo, é porque é bons sinais de que a coisa está regredindo. Então, logo no início, eu fiz esses exames de sangue e eles baixavam assim, a cada 2 meses, eles baixavam pela metade. Então, quando ele começou a fazer esses exames e começou a mostrar para a gente que o tratamento natural estava dando certo, para nós foi um descanso, porque entre nós a gente tinha uma preocupação de que, de repente, ele estivesse indo para o tratamento natural e não desse certo. Então, a cada 2 meses, eu fazia um exame e caía 50%. Foi para 8, depois foi para 4,5, depois foi para 2 alguma coisa, depois foi para 0 ponto alguma coisa. E conforme ele foi fazendo os exames, e os exames foram mostrando que o tumor cada dia estava menor, e até que chegou um ponto que o tumor praticamente não existia mais. Então, eu me considero hoje completamente curado. E até vou explicar por quê. Eu tenho feito exames constantes, tenho acompanhado, né? Então, nesses últimos exames, o que se mostrou daquela massa tumoral que tinha de 12 centímetros por 6,5, hoje o que resta é apenas um resquício, uma coisa de 1,5 centímetro a 2, que os próprios médicos avaliam como uma coisa que está ali parada, não está mais ativo. E eu tenho acompanhado, inclusive, não só com um médico. A cura do Jader não foi apenas uma consequência de seguir melhor ou mais de perto as leis que promovem a saúde. Eu creio que a cura do Jader foi um milagre de Deus. Um milagre em que Deus utilizou-se também das leis da natureza. Ele mesmo diz que ele entregou, ele descansou nos braços de um pai amoroso. E esse pai amoroso falou: filho, eu quero curar você. E eu creio que esse algo a mais foi um milagre de Deus. E eu acho que o tratamento natural que Deus permitiu que ele fizesse, que Deus direcionou que ele fizesse, foi um meio que Deus usou também para mostrar as coisas que ele tem aí em volta da gente na natureza e que poderia, na verdade, evitar que a gente tivesse muitos problemas e até curar. Mas eu sempre pedi a Deus que me orientasse e dissesse até de uma maneira mais clara se esse era o caminho certo. E realmente Ele me respondeu claramente que o caminho era esse. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu tive assim uma resposta de Deus bastante clara. Isso faz uma diferença na esperança cristã da gente. Muitas vezes a gente espera milagres. E eu sei que todos nós esperamos. Só que hoje eu creio em pelo menos 2 tipos de milagres. Um é aquele que Deus fala assim: não, instantaneamente eu vou lhe curar. Através de uma oração, ou Deus resolve, tira a dor, tira a doença, a pessoa é uma outra pessoa. Agora há um segundo milagre, pelo menos, que é Ele vai operando um milagre em recriar na gente algumas coisas que até já estavam perdidas ou quase sem solução. E eu costumo dizer que o Deus que cria, Ele recria, porque é o mesmo Deus. E um terceiro milagre, que eu ouvi uma vez de um pastor e achei fantástico, ele falou que Deus, Ele vai resolver o problema. Pode não ser agora, pode não ser daqui 6 meses, mas no máximo, quando Jesus voltar, vai resolver.